Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, semana passada eu falei pra vocês, foi o último vídeo da sequência de privilégios e a gente falou sobre feminicídio. E eu comentei com vocês que ia ter alguns outros vídeos que iam ajudar a gente a ter uma ideia e uma compreensão melhor dessa questão de privilégios. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre feminismo. Feminismo é um tema bastante controverso. É um tema bastante controverso por quê? O entendimento que eu tenho é que ele é um tema bastante controverso porque as pessoas têm um entendimento equivocado dele, né? Existe aí uma representação social sobre o que é o feminismo e que ela coloca ele com uma carga que é diferente, e não só com uma carga, mas também com um significado que é bem diferente do que ele tem na verdade, né? Assim como das outras vezes, eu acho que é importante a gente primeiro contextualizar as coisas historicamente. A gente já falou um pouquinho sobre o papel da mulher na questão, né, qual o papel da mulher na nossa sociedade no vídeo sobre o feminicídio, mas é importante a gente trazer um pouco da história da mulher e de que mulher que a gente está falando, né? Primeiro a gente está falando aí de uma mulher que ela não vai aceitar aí as condições que lhe são impostas e desde sempre essas mulheres que vão lutar pela liberdade, elas vão sofrer aí algumas consequências com relação a isso. Se a gente for pensar na época da Inquisição, né, o que acontecia com as mulheres que se rebelavam contra os dogmas católicos, né? Elas eram chamadas de bruxas e elas eram queimadas, né? Então, sobre a questão do feminismo especificamente, né, ele vai começar ali na Inglaterra, nas últimas décadas do século XIX, e vai estar muito relacionado a uma luta das mulheres pelo direito ao voto, né? E elas serão conhecidas, né, esse primeiro fenômeno aí do feminismo, como as sufragistas. Esse direito ao voto, né, que essa luta que começa aí no final do século XIX, ela é conquistada no ano de 1918, na Inglaterra especificamente, no Brasil um pouco mais tarde, em 1932. O que vai acontecer? Depois dessas conquistas, o feminismo ele vai ter aí ele vai perder um pouco a sua força entre a década de 30 e a década de 60. Na década de 60, na Europa e nos Estados Unidos especificamente, ele começa a surgir novamente e ele surge como um movimento libertário. Então não é, né, agora não mais uma mulher que quer o direito ao voto, porque esse direito ela foi conquistado, não é só uma mulher que quer direito ao trabalho, à educação, é uma mulher que quer direito à sua liberdade, à sua autonomia e a ser dona do seu próprio corpo, né? Então o movimento ele vai surgindo aí com esse outro caráter. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, né, era um momento muito propício para esse movimento se fortalecer, no Brasil não era tanto, porque a gente vivia uma época que era a época da ditadura militar, uma época de repressão, onde era muito mais difícil pensar qualquer movimento, qualquer manifestação de luta aí, principalmente pensando numa sociedade machista, por parte das mulheres. De qualquer forma, esse movimento ele vai surgir, ele vai retomar ali em 1970, começam a surgir as primeiras manifestações feministas. Em 1980, a gente vai ter aí essas manifestações, o feminismo se unindo a alguns grupos, alguns movimentos populares, né? Porque o feminismo é importante a gente entender que ele é um momento que ele é um movimento que ele surge da classe média, né, das mulheres mais intelectualizadas, mas na década de 80, né, ele vai se aproximar desses movimentos coletivos, porque ele vai entender que a questão da igualdade, a luta do feminismo, ele é uma luta também que tem que estar dentro das classes mais populares. Em 1984, a gente tem aí
surge o Conselho Nacional da Condição da Mulher, que ele vai ser extremamente importante na elaboração da Constituição de 1988, que vai ser considerada uma das constituições que mais prioriza aí os direitos da mulher. A gente vai ter aí esses avanços, depois a gente tem aí um certo retrocesso nos governos do Fernando Collor e do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem aí a questão da mulher perdendo a importância, voltando no governo Lula com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, né, que ela vai ter aí uma função de ministério. Então, nesse momento, volta-se a pensar políticas públicas voltadas para a mulher. E a gente tem aí um avanço maior, né, com a criação de ONGs, com a criação da Delegacia da Mulher, com a própria Lei Maria da Penha e com a questão do feminicídio, né. Como eu disse para vocês, essa questão do feminismo ela é bastante controversa, e eu acho que é importante a gente compreender de fato assim, o que é o movimento e a que ele se propõe. Então, o que é o feminismo, gente? Ele é um movimento que vai lutar pela emancipação das mulheres. Ele nada mais quer do que as mulheres, ele nada mais pede do que direitos iguais, né? Então, a ideia do feminismo é uma igualdade, né? É a mulher ali tendo os mesmos direitos que os homens dentro de uma sociedade. E aí eu acho que começa o primeiro equívoco, né? Porque muita gente acha que o feminismo é o contrário do machismo, né? Quando eu tô falando de feminismo, eu tô falando de um movimento, que ele é político, que ele é social, que ele é econômico. Quando eu tô falando de machismo especificamente, ele não é um movimento, ele é uma estrutura da sociedade. Uma estrutura da sociedade que vai olhar para a mulher de uma maneira inferiorizada, vai subjugar essa mulher. E então, a ideia do feminismo não é ser o contrário do machismo. A ideia do feminismo é que a gente, através, né, alcançando essa igualdade, a gente possa aí minimamente combater o machismo, né? Uma outra coisa importante é que, assim, o feminismo ele é formado por diversas vertentes, só que a sua essência é a mesma. Então, qual é a essência? É a luta pela emancipação, é a luta por igualdade. Não tá lutando por igualdade, não tá lutando por emancipação, não é feminismo, né? Um outro equívoco que existe muito grande é que achar que o feminismo é as mulheres lutando para dominar os homens. Não é, gente. A gente só quer lutar por igualdade, né? Essa é a nossa briga, né? Essa é a nossa luta, na verdade, né? A gente quer aí que dentro dessa sociedade as coisas elas sejam aí menos desiguais para homens e mulheres. Um outro ponto que é importante a gente discutir é a diferenciação de misandria e de feminismo, né? O que é misandria? Misandria é um ódio, é uma repulsa ao sexo masculino, né? As pessoas acham que as feministas elas têm um ódio, uma repulsa ao sexo masculino, quando na verdade não é isso que acontece, né? Então eu acho que e isso a gente percebe muito nos discursos, né? Acho que o Big Brother tá muito promovendo essa função social nesse sentido de colocar essa discussão do feminismo e do machismo, né? Pra gente olhar e pra gente refletir sobre ela, né? Como as feministas, elas assumem ali um caráter que é um tanto quanto pejorativo. Essas feministinhas, né? É engraçado também que o quanto que a gente vai criando estereótipos, né, com relação às feministas, né? Então, para você ser feminista, você tem que ter algumas características específicas, né? Isso daí são as representações sociais que são nos vendidas, quando na verdade não é. A feminista, ela não tem uma cara, ela não tem um jeito específico, ela não tem uma maneira de ser específica. O desejo dela é uma luta pela igualdade. É óbvio que
existem maneiras diferentes, como eu disse para vocês, existem vertentes diferentes do feminismo, mas a sua essência é essa luta pela igualdade. Uma outra questão que falam muito, né, que feminista é sempre muito raivosa, né, que é muito brava. Talvez isso seja fruto, né, de anos e anos e anos que a gente foi silenciada e que a gente ainda não é ouvida dentro de uma sociedade, né? Então que às vezes quando a gente vai se colocar, principalmente diante de grupos de homens ou de grupos de, enfim, inclusive de mulheres, né, que não veem importância no feminismo, a gente às vezes tem que se colocar de uma forma mais agressiva, porque senão a gente não vai ser ouvida, né? Seria muito bom se a gente pudesse falar e se as pessoas ouvissem aquilo que a gente tem para dizer, mas nem sempre isso que acontece. Então, um outro ponto importante com relação a esse estereótipo das feministas está relacionado a feminista ser vista como alguém raivosa, né? Como alguém que vai querer ganhar as coisas no grito, né? E tem dois pontos aí, né? Primeiro por que a gente tem que ganhar as coisas no grito, né? Porque a gente vem aí de uma história inteira na qual fomos silenciadas. E ainda temos, de uma certa maneira, que nos impor aí para ser ouvidas, né? Gostaria eu que vivêssemos no mundo ideal, que a gente tivesse voz em todo e qualquer espaço, sendo que isso não é verdade, né? Então esse é um ponto a ser considerado. O outro ponto, ele está com relação a essa raiva. Poxa vida, né? Como é que não ter raiva, né? Como que não vai ter raiva de todas as opressões aí que foram sofridas durante todos esses anos, né? É motivo sim pra gente ter raiva, inclusive ter bastante raiva, né? Agora um ponto que precisa ficar muito claro é que o feminismo, o objetivo dele não é visar uma nova forma de opressão agora das mulheres com relação aos homens, né? Então isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. O que a gente está querendo é igualdade, né? É nada além disso. E a igualdade que a gente está falando, gente, é em todos os espaços, né? Eu vou trazer alguns dados para vocês que vão mostrar um pouco essa desigualdade aí entre homens e mulheres, especificamente no campo do trabalho. Então a gente tem aí dados de 2018 que dizem que mulheres ganham menos, mesmo quando elas estudam mais que os homens. Então a gente tem aqui, em 2018, a renda média do homem ela era de R$ 2.579, enquanto a renda média da mulher ela era de R$ 2.050. Isso quer dizer que a renda do homem ela é 26% maior que a da mulher. Agora aqui a gente está tendo um entendimento no geral, né? Se a gente for falar de profissões específicas, isso pode ser muito maior. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma das profissões que ela é dita como uma profissão mais masculina, né? Como essa desigualdade ela é muito maior. Então, na engenharia eletrônica, por exemplo, um homem tem um salário de R$ 12.218,80, enquanto a mulher, para exercer a mesma função, ela tem um salário de R$ 4.000, né? As mulheres, elas estão, na sua imensa minoria, não ocupando cargos de liderança, né? E aí entra-se também nessa ideia de que para você ser líder, né, você tem que ser racional e a mulher é emocional, enfim. E é importante a gente entender também que isso surge na história de que maneira também, né? Vamos pensar ali na Idade das Cavernas, aí nos homens das cavernas, o que você precisava ter, né? Força física, né? O líder era aquele que tinha mais força física. Então, biologicamente, a gente sabe, homens são mais fortes que mulheres. Só que assim, a gente vive outros tempos, né? A gente vive tempos que para você ser um grande líder, você não precisa ser forte fisicamente. Você tem que ser racional, você tem que
saber lidar com as emoções de uma forma, né, coerente, você tem que ter uma inteligência emocional, você tem que ter sagacidade, que isso são características que tanto homens quanto mulheres podem ter, né? Então já não cabe a gente mais ficar mais reproduzindo uma ideia que era uma ideia dos tempos das cavernas, né? As mulheres, hoje elas têm tanta capacidade de liderança quanto os homens, né? Então isso é uma das nossas lutas também. Um outro conceito importante para a gente entender todas essas questões é o conceito de interseccionalidade. O que o conceito de interseccionalidade ele vai dizer para a gente? É que existem aí diversas formas de opressão, né? E que vão variar a partir da classe social, que vão variar a partir da raça, que vão variar a partir da sexualidade. Então, mulheres, né? E isso está diretamente relacionado à discussão dos privilégios, né? Eu vou vivenciar, por exemplo, a situação, né, uma situação de machismo, uma situação de opressão completamente diferente de uma mulher negra, periférica, né? Por quê? Porque eu sou uma mulher de classe média, eu sou uma mulher que tenho aí um nível intelectual, eu vou vivenciar isso de uma outra forma. E aí, por que é importante a gente entender que as opressões elas vão ser distintas, né? Porque o feminismo, ele tem que entender essa luta a partir de todos os lugares, né? Então, eu não posso ser feminista só entre meu grupo e desconsiderar a luta das mulheres negras e desconsiderar a luta das homossexuais, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada um vai, dentro dos espaços, sofrer as opressões de formas distintas e eu, enquanto uma privilegiada que sou, por exemplo, de estar num espaço de formação de opinião, de estar num espaço de propiciar essa discussão, eu tenho que entender, eu tenho que ter a compreensão e eu tenho que lutar pela opressão dessas mulheres também, né? Senão, não faz sentido. Que igualdade é essa, né? E ainda sobre a questão da igualdade, é importante ressaltar que os homens eles têm uma ideia de que o feminismo é uma coisa ruim para eles. Mas, gente, desde quando igualdade vai ser ruim? Né? Se a gente tem uma sociedade mais igualitária, isso no fundo vai ser bom para todo mundo. É só a gente começar a de fato compreender essa questão como ela é, né? Não como ela tem se apresentado pra gente. E acho que um outro conceito que ele também é bastante importante é o conceito de sororidade, né? Eu acho que ele está relacionado a uma união, a uma aliança entre as mulheres, né? Em luta aí por um objetivo em comum, né? O que a gente vai dizer é que é muito mais do que uma relação de amizade entre mulheres. É que nós, mulheres, possamos criar entre nós uma rede de proteção, né? Então isso é uma coisa muito importante e isso é uma coisa muito simples, né? É a gente cuidar e olhar pelas nossas, né? Então eu acho que o conceito de sororidade, ele está relacionado a essa ideia de companheirismo, da gente tá aquela história do ninguém solta a mão de ninguém, tá certo? Gente, eu acho que espero que vocês tenham conseguido ter uma compreensão dessa questão. Eu acho que é importante. Um outro ponto que eu esqueci de falar. Muitas mulheres também, né? Eu não vou dizer que elas invalidam a luta, que eu acho que invalidar ela é uma palavra muito forte, mas elas, justamente por ter esse estereótipo da mulher feminista, elas não querem fazer parte, né? Então, conheço pessoas, enfim, da minha rede aí, de pessoas, que elas falam assim, bom, eu não sou feminista, eu sou humanista, né? Porque nós somos todos seres humanos.
Sim, nós somos todos seres humanos, mas somos todos seres humanos que sofremos opressões de maneiras distintas, né? Então não dá para eu analisar a partir única e exclusivamente da categoria do humano. Eu tenho que, no caso do feminismo, analisar pela questão do gênero, né? Então, assim, eu espero que isso sirva aí para algumas pessoas refletirem sobre essa questão. É muito importante que a gente, enfim, amplie as discussões acerca dessa questão, porque é uma questão que está em todos os espaços, né? Não há uma mulher que não tenha tido aí, sentido em algum momento uma situação de opressão. E às vezes ela não é que ela não aconteceu com ela, é que ela simplesmente não percebeu o que aconteceu. Bom, mas é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer e pedir, né, que a gente agradece e pede também que vocês continuem se inscrevendo, assistindo os vídeos, compartilhando, curtindo. Quem, sei lá, pegou por acaso esse vídeo agora e não viu os outros vídeos, assistam os outros vídeos do canal. Eu acho que são todas discussões extremamente pertinentes, extremamente importantes, que estão aí o tempo inteiro, né? A gente liga o jornal, a gente tá vendo esses assuntos. Então eu acho que como eu digo sempre, a gente precisa começar a se apropriar de questões que elas são nossas também, né? Não é porque não acontece comigo que não me diz respeito, tá certo? Então é isso, gente. Queria agradecer muito. Queria dizer de novo que é um espaço de construção coletiva, então que eu espero a colaboração de vocês, ideias aí de outras questões que a gente pode trabalhar. E é isso, brigadão, que o afeto siga nos afetando e beijos.